dia, povo de Deus, bom dia, povo de Jesus. Estamos aí mais um dia nessa pegada aí, povo de Jesus. Hoje, terça-feira, dia 13/12. Chegamos no areal agora, só tinha só um colega aqui, que tá saindo ali, ó. Renato, filho do Gleice Mauro aí, nosso amigo lá do depósito. Chegamos aí, tá tranquilo o areal, já estamos carregando. E aí vamos levar essa areia, povo de Jesus, por incrível que pareça, lá no Parque das Brisas de novo. Na verdade é para a mesma pessoa de ontem, né? Ele pediu que eu levasse logo lá mais essa carrada de areia e mais uma de aterro, né? Para adiantar a obra dele lá, para não faltar, né? Aí vamos levar essa viagem aí, areia branca, areia média. Aí depois volta em cima do rastro, como diz o outro. E aí vamos lá no areal da areia amarela, lá da areia de aterro. E vamos estar carregando lá e levando a 6 metros também de areia de aterro para ir lá. Tá bom, povo de Jesus? Fica conosco aí, nos faz companhia aí durante esse dia aí. Desde já quero te agradecer aí, você que está inscrito no canal, você que assiste o vídeo aí. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Tá bom, meu irmão? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Lembrando sempre que Deus é bom, que Deus cuida de nós. Tá bom? Que o Senhor tem o controle das nossas vidas e que o Senhor sabe de todas as coisas. Tá bom? Tudo vai melhorar em nome de Jesus. Um abraço aí pra todos. Estamos aí, ó, no areal aí, nesta manhã de terça-feira. Tá bom, povo de Deus? Fiquem na paz. Aí, povo de Jesus, vem chegando nosso amigo aí, QRA Patrick. Patricão aí com sua nave aí. Vem mais 2 colegas ali, ó. O areal começou a encher, povo de Jesus. Ainda bem que eu vim cedo. Vem uma truque aqui, vem outra branquinha lá embaixo lá, que se eu não me engano é Renato, nosso amigo Renato aí. O areal começou a encher. Na máquina aí, ó. Trucona. Lá embaixo vem Renato lá. A caçambinha branca lá embaixo, nosso amigo aí. Aí, povo de Jesus. Areal aí, ó. O areal tá começando a ficar florido. Glória a Jesus. Todo mundo trabalhando, graças a Deus. Tecnologia hoje aí, ó. É, povo de Jesus, estou aqui no areal de novo. Falei aí anterior aí, encerrei o vídeo aí, falei que provavelmente ia para casa. Mas aí o que aconteceu? Furou o pneu do caminhão naquela hora com aquela viagem. Aí eu tive que ir até o destino com o pneu furado assim mesmo, estragou o pneu e a câmera. Aí tive que correr para a borracharia, descarreguei, corri para a borracharia. E aí coloquei o step, né? Vou deixar assim, quando eu depois eu resolvo o que fazer, comprar outro para botar e tirar o step aqui. E aí apareceu outra viagem, eu vim no areal carregar aqui. Aí tô aqui para carregar a terceira viagem aqui. Nem almocei ainda, tô sem almoçar ainda. E tô aguardar os 3 colegas aí carregarem, para poder carregar e depois ir para casa almoçar e descansar. Beleza, povo de Jesus? Deus abençoe nossas vidas aí. Em tudo dai graça, em tudo dai glória. Deus é bom e cuida de nós. Valeu? Bom dia, povo de Jesus. Bom dia mais uma vez, né? Já estamos aqui no areal agora do areia do aterro aqui. Nosso amigo Mocotó tá carregando a truque ali. Depois vai estar carregando a gente aí. Tá bom, povo de Deus? Aí desde já, povo de Jesus, vou estar encerrando esse vídeo aí, para não ficar longo. Vou colocar um videozinho aí da nossa visita à congregação do Rio Preto domingo aí. Eu não sabia, mas estava sendo filmado. Filmaram, né? Na verdade minha esposa filmou lá do banco de onde ela estava. Aí já que filmou, eu vou colocar no canal aí. Tudo é para honra e glória do nome do Senhor. A gente não é nenhum pregador de renome, mas a gente é adorador.
E eu espero que o nome do Senhor seja glorificado aí, tá bom? Assista o vídeo aí. Desde já quero agradecer a todos os inscritos aí. Pedir você que não é inscrito ainda que se inscreva no canal, tá bom, povo de Jesus? E aí esse vídeo aí hoje vai ser o último vídeo da minha folga aí, tá bom? Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas aí. Que Deus nos dê um restante de mês abençoado aí na presença do Senhor. E um ano que vem cheio de bênçãos, de vitória. Tá bom, povo de Deus? Muito obrigado por tudo aí. Até o próximo vídeo aí. Fica aí com esse videozinho aí. E curte aí, compartilha. Por sua bondade, por sua gentileza aí, nos ajude aí. Também nos abençoe aí em nome de Jesus. Tá bom, povo de Deus? Um abraço para todos em nome de Jesus. Nós lemos a história do início do capítulo 1 a seguir. Nós vemos a história que Jonas, por Deus mandar fazer aquela missão, Jonas pega e recua e tenta fugir da presença de Deus, usando dos seus méritos, usando dos seus, vamos dizer assim, recursos financeiros. E Jonas acha que ele pode fugir da presença de Deus, e Jonas desce até a Jope ali, e Jonas tendo dinheiro, tendo posses, Jonas entra num navio e tenta fugir da presença do Senhor, e Deus está contemplando ali Jonas, e Jonas entra naquele navio e vai de alto mar, em sentido a outras cidades, e Deus ali manda um grande vendaval, um grande terremoto, vamos dizer assim, e aquele mar começa a ficar agitado, e aquele barco começa a ficar a ponto de ir a pico, ou seja, o barco fica à deriva, sem controle do homem, e os homens começam a se desesperar naquele barco, e Jonas tinha descido para o porão do barco, a história nos diz, e Jonas está lá tranquilamente dormindo, repousando, como se nada tivesse acontecendo lá fora, e o homem, o seu vizinho, o seu próximo pagando pelo pecado e a desobediência de Jonas. Nós vemos que não podemos fugir da presença de Deus. Nós aprendemos que muitas das vezes, quando nós agimos assim, nós podemos até mesmo prejudicar aqueles que estão à nossa volta. Quantos familiares, quantas famílias estão destruídas nesse mundo, nesse Brasil, padecendo, sofrendo, muitas das vezes pela desobediência de um membro da família, seja o homem que é o varão da família, seja a mulher, ou seja qual for da família que Deus tem chamado, que Deus tem escolhido para servi-lo, para fazer a sua obra, e muitas das vezes o homem tem endurecido o seu coração e tem ido por caminhos os quais ele acha que vai conseguir fugir da presença de Deus, mas que certamente não fugirá, porque Deus contempla todas as coisas. E eu aprendi com Jonas que eu não devo fugir. Se Deus mandou eu ir, eu tenho que ir, porque Deus, quando Deus manda, Deus garante. Deus, quando Ele fala vá, Ele já vai na frente preparando, Ele já envia os seus anjos à nossa frente, Ele vai preparando, Ele vai abrindo caminhos, Ele vai derrubando por terra os obstáculos, e Deus vai preparando tudo. Muitas das vezes nós achamos que a tarefa é difícil, que a tarefa é árdua, que nós não somos capazes como seres humanos, que nós não temos muitas das vezes capacidade intelectual, estudo, cultura, seja o que for, mas Deus, quando nos manda, Deus garante a vitória. Nós aprendemos também com Moisés, quando Deus chamou Moisés, também Moisés quis titubear da responsabilidade, achando que ele não era capaz, porque ele não era uma pessoa eloquente, uma pessoa que falava bem, que se expressava bem, mas que Deus o repreendeu, e que Deus falou que quando Deus manda, Deus garante, Deus vai à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos Jeremias, quando o Senhor chamou Jeremias ainda criança, Deus fala para Jeremias que tinha escolhido ele desde o ventre da mãe, e Deus chama Jeremias para ser profeta das nações, e Jeremias também teme, quer também se esquivar da missão que Deus está lhe incumbindo, dizendo que ele também não sabia falar e que ele era apenas uma criança, mas que Deus falou para Jeremias que quando ele mandasse e que ele abria a boca, Deus encheria a sua boca. Porque Deus é quem fala conosco, o Espírito Santo de Deus é quem nos dá a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós não sabemos nos expressar mesmo como deveria nos expressar. Temos um português pesado, como o irmão Daí tem. Confesso para os irmãos, não falo o melhor português, mas uma coisa eu sei falar muito bem: Jesus salva, liberta, transforma e leva o homem arrependido para os céus. E nós temos que, louvado seja Deus, obedecer a palavra de Deus e obedecer o ir do Senhor. E se Deus está nos mandando ir, nós vamos, porque o Senhor
Senhor, nós iremos porque o Senhor nos garantirá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu aprendo na história de Jonas também algo importante, que nós, ao fazermos algo para Deus, nós devemos fazer o melhor. Mas como assim, irmão? É porque Jonas fez o melhor. Como que Jonas fez o melhor? Se ele primeiro fugiu, se ele no final, quando Deus salvou aquela cidade, ele murmurou, ele fez o melhor. Prova disso é que a história dos fala que aquela cidade tinha aproximadamente 120 mil habitantes, e com a pregação de Jonas, todos eles se arrependeram. A Bíblia é enfática em dizer que todos eles, de crianças, adultos, mulheres, jovens e até mesmo reis, se arrependeram. Louvado seja o nome do Senhor, creram na pregação de Jonas e se arrependeram, entraram em jejum, vestiram-se de pano de saco, que era a cultura da época, e foram adorar a Deus, se humilhar diante da presença de Deus, porque eles creram na mensagem que Jonas pregou. E eu quero acreditar que se eles creram na mensagem que Jonas pregou, é porque Jonas fez da melhor maneira possível. Jonas de início falhou diante de Deus, falhou porque ele é ser humano assim como eu e como nós. Mas quando ele se dispôs a fazer, ele foi lá e fez o seu melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então aprendo que ao fazermos algo para Deus, nós devemos procurar fazer sempre o melhor, sempre na direção de Deus e fazer aquilo que realmente o Senhor nos mandou. E quando Deus falou para Jonas, vá lá e pregue, saia pregando lá naquela cidade, que ainda dentro de 40 dias Nínive será destruída, pregando arrependimento àquela cidade. Eu quero crer que Jonas pregou 100% das palavras que o Senhor mandou. E ao pregar 100% das palavras que o Senhor mandou, Deus é quem fez a obra, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E ao falar aquilo que Deus mandou, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na vida daqueles homens e foi dando ali o arrependimento aos seus corações, e eles começaram a se achegar a Deus e buscar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas não somente no início estava ali esquecido, louvado seja o nome do Senhor, pelo pecado daquele povo, pela fama daquele povo. Ele estava ali tão somente esquecido que Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele não olha para o tamanho do pecado do homem, Deus não olha para o tamanho do pecado do ser humano, mas o que Deus quer de cada um de nós é que nos arrependamos dos nossos pecados e nós achegamos ao Senhor. Segunda Crônica 7,14, a palavra vem nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que se nós buscarmos ao Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos, e buscar ao Senhor, o Senhor perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E Deus é fiel na sua palavra para cumprir. Deus sempre quer de nós é o arrependimento, é a sinceridade. Deus quer sempre de nós é a obediência à sua palavra. Deus quer sempre de nós é o reconhecimento de que não somos nada sem Deus, e que se nós não podemos nada como seres humanos, sem Deus nos dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda a quarta mensagem, a terceira lição que eu aprendo com a história de Jonas nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, é que a obra é de Deus, e Deus é quem mandou fazer a obra, Deus é quem deu vitória, mas que a obra é de Deus, e Deus faz segundo o seu querer e a sua vontade. Jonas se revoltou, louvado seja o nome do Senhor, creio eu como ser humano, louvado seja o nome do Senhor. Jonas pensou, louvado seja Deus, que ao ele correr tanto risco ao entrar naquela cidade, por tudo que ele já tinha passado, ao ficar 3 dias dentro daquele ventre do peixe, sofrendo, eu creio que Jonas pensava com seu pensamento humano que depois da sua pregação aquele povo não se arrependeria, louvado seja o nome do Senhor, e que Deus destruiria aquela cidade, e assim, mais ou menos, entre aspas, ele ia poder dizer diante de Deus: está vendo que não adiantou nada eu fazer tamanho sacrifício? Mas Jonas não sabia e não entendeu que Deus é misericordioso e que Deus estava querendo usar ele como instrumento, não para a destruição daquele povo, mas para a salvação daquele povo. Salvação essa que nós podemos comprovar, louvado seja o nome do Senhor, através do próprio Jesus Cristo, que falou sobre aquela cidade de Nínive e falou sobre o arrependimento daquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus deu testemunho sobre aquela obra que Jonas fez. Louvado seja Deus, porque Deus é misericordioso e Deus usou de misericórdia para aquele povo de Nínive, e todos se arrependeram e foram salvos para a glória de Deus. Deus, louvado seja o nome do Senhor, não vê o tamanho do pecado do homem. Como eu já disse aqui, Deus olha para o coração do homem, que é o homem
contrito e arrependido diante dele, louvado seja o nome do Senhor. Pois Eclesiastes também está escrito que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos lá em Mateus capítulo 12, 39 e 40, o próprio Jesus dando-lhes testemunho sobre esta obra que Jonas fez. Quando os fariseus começam a ler, louvado seja Deus, querendo pegar Jesus de qualquer falha ali, eles perguntam a Jesus qual o sinal que Jesus daria de que ele era o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus responde com sabedoria, usando a própria palavra que eles também conheciam. Louvado seja o nome do Senhor, que era a passagem de Jonas. E Jesus fala assim: mas lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhes dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias, louvado seja o nome do Senhor, e 3 noites no seio da terra, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais 2 passagens que Jesus fala de Jonas, capítulo 16 de Mateus. Mas o que eu quero falar é o seguinte: que nós vemos a importância da obra que Jonas fez. E aí, se nós formos olhar para a história de Jonas, muitas das vezes nós, como seres humanos, vamos querer criticar o irmão Jonas e falar também que o irmão Jonas foi covarde porque fugiu da presença de Deus, porque ele foi, louvado seja o nome do Senhor, egoísta a não querer ver o arrependimento e a salvação daquele povo. Mas nós, como nós lemos no início, a narração dessa história do profeta Jonas, nós devemos nos colocar na situação de Jonas e entender que ali era um momento difícil, que ali era uma cultura diferente, que ali era um período, louvado seja o nome do Senhor, o qual não tinha misericórdia da parte daquela nação para com os povos de outras nações, e que Jonas nunca tinha saído de Israel, que Jonas estava ali, louvado seja o nome do Senhor, atemorizado, porque ele não sabia o que aconteceria, se aquele povo ouviria a sua voz, e se aquele povo teria misericórdia dele, o próprio Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez por inexperiência, não sei. Só sei que Jonas falhou. Mas falhar, todos nós falhamos. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que eu aprendi nessa noite com a história de Jonas: é tudo menos criticar o profeta Jonas. É tudo menos, louvado seja o nome do Senhor, achar em Jonas somente defeitos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o ser humano ele é muito dado a olhar o ser humano e ver somente defeitos. Eu costumo dizer no meu trabalho, louvado seja o nome do Senhor, que o ser humano, todo ser humano é dotado de defeitos e qualidades. E quando nós procuramos enxergar as qualidades do ser humano, com certeza as suas qualidades sobrepõem os seus defeitos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então passamos a conviver melhor. Se você olha para o seu irmão e só enxerga defeito, me perdoe, mas você tem que pedir a Deus que abra os seus olhos espirituais. Coloque a mão no seu coração, para que você possa enxergar no seu irmão as qualidades as quais, louvado seja o nome do Senhor, vai te aproximar dele com coração de amor e de misericórdia. Porque, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que lembrar que o próprio Jesus falou que de todos os mandamentos se resume em um: amarás o teu próximo amarás o teu próximo como a ti mesmo, e Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos orar, louvado seja o nome do Senhor, pelos aqueles que estão conosco, louvado seja o nome do Senhor, pedir a Deus misericórdia, louvado seja Deus, e também ajudar os nossos irmãos em oração e também com atitudes, como já foi falado nessa noite. As nossas obras, elas são também mostradas com atitudes, louvado seja Deus. Não adianta, louvado seja o nome do Senhor, eu só falar e não ter atitudes. Quando nós procuramos mostrar nossas obras com atitudes, elas sobrepõem as nossas palavras. Quando nós mesmos nos auto-elogiamos e nos achamos que somos mais do que o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu quero dizer para você, você que tem feito uma obra, você que tem orado, louvado seja o nome do Senhor, em prol de uma causa, saiba que Deus tem colocado isso no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E que tão somente quando você vê o resultado, ainda que não seja o resultado que você espera, louve e glorifique a Deus, porque ainda assim é a resposta de Deus para a obra que Ele te incumbiu a fazer. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes queremos fazer a obra, queremos orar ao Senhor por algo, e quando Deus nos dá a resposta, nós, em vez de ficarmos alegres, felizes por receber a resposta de Deus, muitas das vezes ficamos como Jonas, contristados, tristes, e há muitas vezes a murmurar diante do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós devemos entender que Deus é quem é o dono da obra, Deus é quem faz e pode todas as coisas, Deus é quem sabe
a melhor forma de fazer e como fazer. Nós só enxergamos o nosso umbigo, vamos dizer assim, mas Deus vê lá na frente, Deus sabe de todas as coisas, como eu já falei aqui nessa noite. Se você não está feliz, meu irmão, com o seu vizinho, se você não está feliz com o seu dirigente de congregação, com o seu pastor, com o seu familiar, ei, vá orar a Deus e vá pedir a Deus misericórdia pela tua vida, porque você não está aceitando a vontade genuína de Deus. Se Ele está na tua vida, se Ele está no teu caminho, é porque Deus o colocou. E Deus, se Deus colocou, é porque a sua vontade soberana. E nós devemos aceitar a vontade de Deus e glorificar o nome do Senhor, porque as nossas vidas estão na mão do Senhor. E Deus é quem age de todas as coisas. Deus é quem tem o controle de todas as coisas. E Deus é como sabe a sua maneira de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Não queremos ser egoístas, na verdade, de olhar só para o nosso querer, a nossa vontade, mas devemos ser, louvado seja o nome do Senhor, visionistas e olhar a vontade de Deus como a melhor vontade, a melhor trabalhar para nossas vidas, a melhor vontade para o trabalhar, o executar e o progredir da obra do Senhor. Muitas das vezes você olha e você até como egoísta diz, eu sei mais do que ele, eu posso mais do que ele, e porque Deus não me coloca. Ei, não contenda com Deus, se está aí é porque Deus colocou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é quem é o dono de tudo, Deus é quem sabe tudo. Muitas das vezes você acha que pode, mas se Deus te colocar, você não pode. Muitas das vezes Deus vê que você não aguentará e deixará a cruz. E Jesus, por isso, por sua misericórdia e bondade, prefere deixar você como está. Deus abençoe esta igreja em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração nesta noite. Peço aos irmãos que orem pelo irmão Daí Caçandeiro, pela sua família, porque somos totalmente carentes da misericórdia do Senhor, das vossas orações. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.